Oi pessoal, tudo bem? No Mundo UFG de hoje vamos te falar sobre o papel de roedores e parasitas na saúde do ecossistema do Cerrado. E no quadro Sempre UFG de hoje vamos conhecer a história do professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Francisco Demarque. Isso e muito mais no Mundo UFG que já está no ar. Sejam bem-vindos ao Mundo UFG, eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos cacheados e eu uso barba. Eu sempre faço a descrição de todas as pessoas que aparecem aqui na telinha para tornar a programação mais acessível ao nosso público cego e de baixa visão, além da acessibilidade em Libras para o público surdo. E a intérprete de Libras é a Sara Raquel, integrante do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, o Labitave. E ela se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros e cabelos lisos com mechas abaixo dos ombros. E participe com a gente por meio do nosso WhatsApp, é só você mandar a sua mensagem para esse número que aparece aqui embaixo da sua tela, o 629-9181-1406. Você pode tirar as suas dúvidas com o nosso entrevistado. E você pode também começar a seguir a gente por meio do nosso Instagram, @TVUFG, e interagir com a gente por lá. E também ficar por dentro de todas as informações que são postas por lá, tá bom? E agora eu já vou caminhando aqui para o nosso sofá, porque o nosso convidado já está aqui com a gente. Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo ótimo. Joinha, olá. Com a gente hoje, o Anderson Siqueira, pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas daqui da UFG, o ICB, né? E ele se descreve como um homem jovem de pele parda, com olhos castanhos e cabelos pretos ondulados. O Anderson, você pesquisou essa relação dos parasitas e também dos hospedeiros, que no caso são os roedores, que estão aqui no nosso ecossistema do Cerrado. De que maneira que vocês estudaram essa relação e para identificar essa saúde, né, que a gente tanto precisa no nosso meio ambiente? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Mundo UFG, a você. Quando a gente vai falar desse trabalho que a gente realizou, nós tivemos parcerias com o pessoal de vários órgãos, como a Fiocruz, e também a gente acabou falando com alguns outros órgãos, certo? E o nosso intuito em si era tentar entender a relação entre o parasita e o hospedeiro, entre o roedor e também entre os eumintos, em áreas fragmentadas do cerrado, né? Nessas áreas mais que possuem a maior mudança do uso e cobertura do solo como um todo. Os eumintos são o quê? São os parasitas? Os eumintos são parasitas gastrointestinais que a gente acabou capturando dentro desses roedores, certo? E aí a gente chama eles de eumintos pela essa questão de gastrointestinal e tudo mais. Então no nosso trabalho principal, a gente trabalhava com roedores de uma subfamília e também trabalhávamos com esses eumintos desses roedores. E por que especificamente trabalhar com os roedores nesse trabalho? Esse trabalho é um trabalho maior, né? Como eu falei, esse trabalho é um trabalho de uma pesquisa ecológica de longa duração. E essa pesquisa, ela tem apoio da FAPESP, certo? E aí a gente acabou tendo uma área grande de estudo e a gente estudou vários grupos. Dentre esses grupos, a gente acabou estudando os roedores, porque eles possuem importância ecológica muito grande, né? Desde estabilizar redes ecológicas e tudo mais. Então a gente trouxe esses roedores para a gente tentar entender a dinâmica deles com os parasitas nessas áreas, porque os roedores eles possuem uma importância ecológica muito grande e é muito importante a gente trazer isso à tona, né, nessa pesquisa. Acaba que quando a gente desmata ou retira esses roedores dos locais que são habitats naturais deles, isso pode trazer grandes consequências. Grandes consequências, um desregramento, né? Isso, assim, quando a gente tem os nossos roedores, né, os roedores que a gente pesquisou, esses roedores, quando a gente tem uma área de cerrado, a gente desmata essa área, certo? A gente acaba tendo perda e fragmentação de habitat. Então a gente perde várias espécies ali nesse processo. E aí é plantado alguma coisa. E quando a gente planta alguma coisa nesse determinado local, essas espécies elas precisam de refúgio, né? Então esses roedores eles acabam saindo de determinados locais para buscar alimentação e tudo mais. Como a gente falei anteriormente.
Nesse estudo que você fez, você estava pesquisando esses roedores presentes em plantações de milho? Então, a gente dividiu as nossas paisagens, a gente tem 21 paisagens, esse estudo foi realizado com 21 paisagens, e a gente pegou essas paisagens tanto próximo de milhetos, quanto em milhos, em plantações de milhos, tanto em florestas, porque a gente queria muito comparar como que era a riqueza de espécies de roedores em uma plantação e como era a espécie de roedores em uma área mais conservada. E aí também veio a riqueza e a abundância desses parasitas, tanto nessas áreas fragmentadas, né, tanto nessas áreas conservadas. E o estudo trouxe o que como resultado? A gente conseguiu encontrar que, por exemplo, o efeito da paisagem, né, essa modificação que a gente tem da paisagem no cerrado, ela acabou afetando as espécies de roedores diretamente. Ou seja, quando a gente desmata essas espécies, quando a gente desmata essas espécies de plantas, a gente acaba tendo uma diminuição na riqueza e na abundância de espécies de roedores. E, por consequência, a gente acaba também tendo uma diminuição na riqueza e na abundância dos parasitas. A gente conseguiu encontrar no nosso trabalho um resultado pelo qual que a paisagem afeta os roedores, só que não afeta os parasitas diretamente, afeta os parasitas indiretamente, porque os roedores, eles possuem o habitat que é a natureza, só que o habitat dos parasitas são os roedores. Então, quando a gente perde os roedores, a gente acaba perdendo os parasitas também. Então, esse foi um dos maiores resultados que a gente encontrou, essa relação direta e indireta entre a paisagem, os roedores e os parasitas. Ou seja, tem a ver com a cadeia alimentar também. Sim, a gente acaba tendo a ver um pouco com a cadeia alimentar, do que esses roedores comem e também do ciclo de vida dos parasitas, né? Porque, por exemplo, então a gente encontrou espécies de roedores na plantação de soja ali. Só que não tinha parasitas nesses roedores. Só que os parasitas desses roedores também podem ter um ciclo indireto, né? Que aí eles vão precisar, por exemplo, de um morcego para atingir o seu ciclo. Então, a gente vai ter falta desses parasitas nesses roedores que não têm, por exemplo, um hábito concreto para eles viverem e aí acaba prejudicando os parasitas também. Anderson, aqui no estado a gente tem capivaras, pacas e outros roedores. Que tipo de roedores vocês utilizaram nessa pesquisa? A gente acabou não utilizando esses roedores maiores, a gente utilizou pequenos roedores, né? Que a gente considera como pequenos roedores, como se fossem esses ratos, que é esse rato comum que a gente conhece. Só que esses roedores são da própria natureza, são do próprio cerrado, né? Eles vivem no cerrado. Então o hábito dele não é urbano, é do cerrado. Então a gente acabou escolhendo esses roedores. Só que é isso, a gente escolheu esses roedores e a gente acabou escolhendo eles e não as pacas, e nem muito menos o outro, porque são outros grupos maiores e é mais difícil eutanasiar todos esses animais. E aí a gente sabe também que é preciso concentrar, o trabalho precisa ser direcionado até para ter um resultado mais direcionado também, né, Anderson? E é uma pesquisa inédita? Existem pesquisas já nesse mesmo sentido? Quando a gente fala de cerrado, e roedores e parasitas, principalmente os parasitas, que eram um dos focos principais desse trabalho, a gente possui vários trabalhos aqui no próprio Cerrado voltado para isso. Só que esses trabalhos, eles falam muito mais sobre a questão de prevalência de parasito, fala muito sobre riqueza, e aí eles não envolvem muito a questão de paisagem. Então esse é um trabalho inédito, né? Esse é o único trabalho que existe atualmente no Cerrado brasileiro, ao qual a gente conseguiu ver essa dinâmica entre a interação parasita-hospedeiro nessas áreas fragmentadas. Então é bem inédito. Olha só, um trabalho que inclusive pode ser utilizado para que políticas públicas nesse sentido, para que outros projetos também possam ser desenvolvidos a partir desse trabalho, né? A gente sabe da contribuição de um trabalho científico também com o outro, então quem quiser ter acesso ao estudo que você desenvolveu, como que eles podem fazer? As pessoas podem entrar no Instagram do programa de pós-graduação ao qual eu faço parte, que é o PPG EcoEvol, que é o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução. Ótimo. Lá a gente está disponibilizando vários trabalhos que saíram. Está aparecendo na tela. Tá certinho, arrasou. A gente está participando de várias coisas lá. Lá tem várias publicações legais também. E aí meu trabalho também foi publicado lá e lá vocês conseguem um link para acessar ele na íntegra. Muito bem.
Conversamos então com o Anderson Siqueira, pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas, o ICB da UFG. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado a todos. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Tá bom, até. Muito bem. E o FICA 2025 terá oficinas de cinema e educação para alunos da rede pública na cidade de Goiás. A iniciativa promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com o Instituto Federal de Goiás, vai disponibilizar 100 vagas gratuitas para estudantes do 4º ao 9º ano do ensino básico. As atividades serão realizadas entre março e abril e os vídeos produzidos pelos estudantes serão exibidos na programação oficial do festival. A 26ª edição do FICA será realizada de 10 a 15 de junho, com mostras competitivas, debates e atrações culturais. O FICA é promovido pelo Governo de Goiás com a co-realização da UFG e da Fundação Rádio e Televisão Educativa, RTVE. Ficou com interesse de participar? Então, acesse o Instagram, @fica.secult_goiás. Secult com temudo, Goiás. E não saia daí porque no próximo bloco vamos te contar um pouco da história do professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, Francisco Demarque. Rapidinho, eu tô de volta. Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e hoje é dia do quadro Sempre UFG. E hoje nós vamos conhecer a história do professor que já está aqui com a gente, para a gente falar sobre essa história de quase 30 anos aqui na universidade, né, professor? Professor lá da Educação Física e Dança da UFG, professor Francisco Demarque, ele que se descreve como um homem branco, com estatura média, cabelo grisalho e barba branca. Seja muito bem-vindo. Prazer, bem-vindo. Obrigado, Cássio. Obrigado a vocês. E aí, para a gente falar sobre esses 30 anos, é inevitável não falar das diversas pesquisas que o senhor já realizou ao longo desse tempo, né? Mas como que começou tudo? Bom, veja só, foi a minha vinda para Goiânia, né? Para desbravar o cerrado de minha história de vida, né? Conhecer esse cerrado e conhecer o Brasil, né? E aqui conhecer pessoas e fazer concurso, né? E Você é de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha. Olha só. E aí, mas eu estava no centro do estado, eu estava em Santa Maria na época, né? Na UFM, na Federal de Santa Maria. E aí, viajando para cá, aqui acabei fazendo amigos, conhecendo pessoas e fiz o concurso e estou desde 96, né? Nessa cidade, nessa universidade, formando profissionais, formando alunos, trabalhando com pesquisa, ensino, extensão, coordenação de curso e entre outras coisas. Família foi formada por aqui? Por aqui. A esposa, 2 filhas, estamos aí. Passaram pela universidade aqui também? Não. A companheira fez Ezefego e as crianças, uma fez PUC e a outra ainda não terminou ainda o ensino médio. Mas dentre os trabalhos realizados ao longo desse período, com certeza tem aquele assim que salta aos olhos, que causa uma lembrança maior? Tem? Tem uma no início do ingresso na universidade, que já estava em andamento, que era um projeto de extensão que ficou por 10 anos na UFG, chamada Caminhada Ecológica. Quando eu cheguei aqui, a 5ª já tinha terminado. Eu ingressei na 6ª Caminhada Ecológica para dar um suporte pedagógico, técnico, acadêmico e científico, que a UFG acompanhava cerca de 30 caminhantes daqui até Aruanã. É uma coisa inédita para mim, que eu não conhecia o estado de Goiás e aí acabei conhecendo caminhando esses 350 quilômetros, né? É um projeto famoso, né? Foi um projeto famoso, ainda é, mas ele está agora ancorado em outras instituições, né? Então, durante 5 anos eu participei desse projeto de extensão, que era um evento, era um episódio no mês de julho, ainda tradicional, para quem não conhece, né? E que a gente, ao longo desse trajeto, cerca de 5 ou 6 instituições, nutrição, enfermagem, medicina, educação física, ICB, faziam pesquisas durante esse trajeto com os caminhantes, né? Uhum. Então, nós realizamos ali um estudo bastante profícuo
em desenvolvimento humano, de lesões, de bolhas, de performance desses, vou chamar de atletas, não eram bem atletas, eram pessoas da comunidade, mas praticantes de caminhada e de corrida que faziam esse trajeto. Então esse foi uma atividade bastante marcante para mim, porque fez com que eu conhecesse as entranhas do estado, os municípios, as pessoas, os prefeitos, enfim, a comunidade em geral. Isso para mim foi bastante impactante, marcante desde que eu ingressei. É um trabalho belíssimo, né? Eles juntam para passar por determinadas regiões e contribuindo também com o meio ambiente, né? Nessa divulgação. O trabalho do senhor, especificamente, dentro da educação física, qual é? Agora eu estou na área da saúde mental, né? Ministrando disciplinas sobre educação física e saúde mental. Mas já fui coordenador de curso, coordenador pedagógico, já fiz como vice-diretor da unidade, como coordenador de curso, mudança de currículo. A gente tem uma diversidade bem grande dentro do mundo acadêmico. As pessoas da sociedade em geral acham que o professor só sai de casa, entra na sala de aula, dá aula, vai para casa e acabou. Não, não é assim que funciona. A vida acadêmica ela é bastante diversa, bastante complexa, bastante profunda, mas apaixonante, por um lado. Eu acho, ainda estou apaixonado pela docência. Com certeza, por isso que permanece por aqui desenvolvendo tantos trabalhos, principalmente os jogos da saúde mental, né, professor? Tá aí outro aspecto importante que você destaca. Nós acabamos desenvolvendo em Goiânia, por conta justamente dessa aproximação da educação física com a saúde mental. Todo mundo acha que a educação física só mexe com a saúde corporal, com esporte e corpo, né? Pelo contrário, a educação física trabalha dentro da saúde mental. Tem tanta gente utilizando hoje, né, os treinamentos, inclusive, para melhorar essa saúde. Exatamente. Né, então, dentro desse aspecto emocional, de equilíbrio, de raiva, paixão, emoção, nesse campo emocional, né, do equilíbrio, que precisa muito nos estádios de futebol, as torcidas estão muito eufóricas e até agressivas, né? Muito. Então, dentro dessa área da saúde mental, o esporte, o jogo, o controle das emoções, a interatividade entre as pessoas, quando estão exacerbadas, o equilíbrio é importante. E nós começamos a fazer um trabalho, então, dentro dos CAPs, com estágio na formação em docência, em educação física, na formação do bacharelado, começamos a fazer estágios dentro dos CAPs. Né, para estudar, conhecer, aprofundar e fazer essa relação com a saúde mental. E aí trazer os CAPs, os usuários dos CAPs para dentro da Faculdade de Educação Física e criamos o primeiro jogo de saúde mental com todos os CAPs aqui reunidos. E aí já estamos na 7ª edição, para você ver que a coisa cresceu. Inclusive durante a pandemia fizemos os jogos de forma remota, com a participação dos usuários, mas não é só um jogo, como as pessoas acham, jogo de disputa de quem ganha com quem. Não, ele é um festival de jogos, de dama, xadrez, jogos com bola. Que contribui, né, professor, para essa saúde mental, promovendo um auxílio até para a comunidade, o que a gente chama de trabalho de extensão, né, que é quando a universidade realmente contribui levando esse trabalho de pesquisa e devolvendo para a sociedade. Quero aqui agradecer ao professor Francisco Demarque, ele que já está há 30 anos aqui na universidade, contribuindo tão bem com a universidade nesse trabalho acadêmico desenvolvido. Professor, muito obrigado. Obrigado, e até uma próxima. Eu que agradeço. Tudo de bom para o senhor. Um abraço a todos. Muito bem, agora nós vamos conhecer mais uma publicação da UFG no Vitrine Literária. Confira uma obra que apresenta um dos patrimônios arquitetônicos de Goiânia. Rodou. O livro A Casa de Altamiro de Moura Pacheco retrata um patrimônio histórico e cultural de Goiânia. A residência foi encomendada pelo médico Altamiro nos anos 1940, na jovem capital goiana, com toda a tecnologia e inovação que havia naquele momento. A história e a importância desse local são retratadas em pouco mais de 100 páginas da obra. Ela exibe formas e detalhes que hoje, talvez, passem despercebidos ao visitante do século XXI, acostumado a vários confortos das construções modernas. O livro é uma ótima pedida para quem deseja mergulhar na história de uma Goiânia que engatinhava no planejamento urbano e na construção da estrutura de uma nova capital.
Para adquirir esse e outros livros lançados pela universidade, acesse o site editora.ufg.br. Chegou a hora da gente ficar por dentro da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. Quem traz as novidades hoje pra gente é a Amanda Dutra, que já está aqui. Seja muito bem-vinda, Amanda. Oi, Cássio, obrigada. Que bom recebê-la aqui. Bom dia. Obrigada. Bom dia para você também que nos assiste aí de casa. Então, na agenda de hoje você vai conferir 2 dicas. A primeira é sobre um curso promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a segunda é uma programação cultural. Mas antes de mais nada, eu me apresento ao nosso público cego e de baixa visão. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros e olhos também escuros. Bom, para começar, vamos falar então sobre o curso de combate ao assédio moral, sexual e outras formas de discriminação. A formação é oferecida pela ProPessoas e começa nesta sexta-feira, agora, 1h30 da tarde. O curso será online e por mais que as aulas já comecem nessa sexta, as inscrições são até o dia 10 de abril. Se você é servidor da UFG e deseja participar, as inscrições podem ser feitas pelo portal UFG.net. Aos demais interessados, é só enviar um e-mail para o desenvolve.dade@ufg.br. Esse e-mail que aparece aí embaixo, você pode tirar uma foto, copiar ele. Assunto sério que precisa realmente de promover, né, essas discussões, porque o conhecimento nunca é demais nesse sentido também. Amanda, nós temos uma última dica para o pessoal? Temos sim. Agora a última dica envolve música. Estou falando da abertura da temporada 2025 do projeto Música na Escola de Música, que promove a apreciação musical gratuita no espaço da UFG, para toda a comunidade. O recital de abertura conta com uma apresentação de vários professores da Escola de Música e já é amanhã, às 10 horas da manhã, no Teatro Belquis, na EMAC. Para mais informações, acesse o perfil no Instagram, que aparece aqui embaixo, o @EMACUFG. Lá você também vai saber muitas novidades sobre todos os eventos que envolvem música, que envolvem teatro também, né? Uma escola que se movimenta bastante. Sempre postam novidades por lá, né, Amanda? Sim, com certeza. Muito obrigado, inclusive, pelas dicas. Fiquem de olho, então, nesses contatos aí, que muitas novidades podem vir para vocês. Obrigado, Amanda. Certo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, vou indo nessa também, mas amanhã estou de volta a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado pela companhia. Beijos. Tchau.